Obrigado, Lorencildo. Boa noite a todos. Então, nós vamos iniciar aqui com a leitura Missão do Homem Inteligente na Terra, do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência neste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-vos com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez com que você nasceste num meio em que pudesse desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. Então eu vou lendo aqui, gente, já vou comentando isso aqui, tá? Porque uma coisa importante que a gente vê, por exemplo, é a questão do nascimento, tá? Se a pessoa ela nasce num lugar que tem condições de desenvolver a inteligência dela, quer dizer, ela tem muito mais responsabilidade do que aquela pessoa que nasceu num lar que não tem condições de pagar um estudo, disso, daquilo. Hoje eu estava aqui na frente do lar e uma coisa que me emocionou muito foi que um sujeito chegou para mim e me entregou um caderno. Olha bem, um caderninho. Ele me entregou o caderno e pediu para me ler o que estava no caderno. Quer dizer, ele era analfabeto. E ali estava escrito assim: vaga para caseiro, em fazenda, Rua Império, número tal. Aí eu expliquei para ele onde é que era. Mas vocês vejam que a gente encontra pessoas que não sabem ler. Tá? Eu tive que falar até o número aqui que ele me mostrou, coitado. Porque ele não sabia ler nem número. Então, para vocês verem o que? A missão de uma pessoa que nasce num lar que tem condições de estudo. Então, quer dizer, a responsabilidade é muito grande, gente. Até no nascimento. Tá? Por quê? Porque a inteligência, gente, ela é para ser usada para o bem. Ela é para ser usada para o bem de todos. Então a gente vê, por exemplo, exemplo de pessoas que usaram para o bem. Então vou dar um exemplo aqui do Gandhi, Mahatma Gandhi. Todo mundo já ouviu falar. Mahatma Gandhi, ele era uma pessoa muito instruída. Ele era advogado formado em Oxford, lá na Inglaterra. Então, quer dizer, ele era um homem inteligente e que ele tinha uma tese que ele desenvolveu e aplicou lá na Índia para levar a Índia à sua libertação, que foi a tese da não violência. Olha só que bacana. Então, quer dizer, ele conseguiu a independência da Índia sem dar um tiro, sem derramar sangue, tá? Só utilizando a não violência. Então, quer dizer, eles iam fazer um protesto, o que eles faziam? Eles chegavam lá na praça, sentavam no chão, e a polícia inglesa ela vinha, porque a Índia era o quê? Uma colônia da Grã-Bretanha. Aí a polícia vinha para dar cacetada neles. E eles abaixavam a cabeça e ficavam quietinhos. Não faziam nada. Não respondiam provocações, nada disso. Tá? E o Gandhi, ele teve dois grandes homens também, que eram pessoas de grande inteligência e que usaram essa inteligência para o bem comum. Dois que seguiram o Gandhi foi o Mandela, o Nelson Mandela, e um nos Estados Unidos que foi o que? O Martin Luther King. Tá? O Martin Luther King também ele conseguiu levar adiante a questão dos direitos civis lá nos Estados Unidos, utilizando o quê? A mesma técnica do Mahatma Gandhi, quer dizer, pela não violência. E conseguiu conquistar. E vocês vejam que a importância do Martin Luther King, gente, os Estados Unidos é um país que tem pouco feriado. Não é igual no Brasil que tem feriado tudo quanto é santo. Tá certo? Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, um dos feriados nacionais, tá, que para tudo, é o dia de Martin Luther King. Então, vocês verem a importância. E outro feriado que para tudo é o da Independência. É o Independence Day, que é 4 de julho. Então vocês veem a importância desse homem que conseguiu levar a cabo todos os direitos civis dos negros americanos
sem violência, tá? E infelizmente ele foi vítima de violência, porque ele morreu assassinado em 68, lá em Mênfis. Assim como Mahatma Gandhi também, que acabou sendo assassinado em 1948, depois que ele já tinha conquistado a libertação da Índia, tá certo? Pela não violência. Outro também foi o Mandela, que seguia a mesma tese do Mahatma Gandhi, da não violência. O Mandela ficou preso 26 anos por causa disso, porque o apartheid, que era uma política segregacionista que tinha lá na África do Sul, era uma coisa institucionalizada pelo governo. E ele conseguiu acabar com tudo isso sem derramar uma gota de sangue. Tá? E acabou sendo presidente depois lá da África do Sul. Então, gente, a missão do homem inteligente é essa, tá? É fazer o bem. E no campo da ciência nós temos o Albert Sabin, Dr. Albert Sabin, que desenvolveu a vacina Sabin em 1961, que é aquela do Gotinha. Vocês já viram lá a campanha do Zé Gotinha, tá? E qual foi a importância do Albert Sabin? Para ele baratear o custo da vacina, olha só o que esse homem fez. Ele renunciou aos direitos que ele tinha sobre essa vacina, para poder baratear o custo dela. Então você vê a importância do homem, quer dizer, o Albert Sabin ele morreu em 1992 e morreu assim, remediado. Bordeaux, 1862. Então, gente, o que a gente tem que ver também, que uma das características da pessoa que tem uma inteligência voltada para o bem, qual é? Primeira característica, a pessoa é servidora, ela gosta de servir. Segundo, é humilde. Terceiro, simplicidade. Em quarto lugar, essa pessoa tem uma fé ativa. Por quê? Porque a própria fé já mostra o quê? Que ele está usando aquela fé em benefício dos outros. Então, quer dizer, gente, a inteligência que as pessoas têm, elas têm que ser usadas para o bem, porque senão a pessoa vai pagar caro por isso, tá? E a gente sabe, por exemplo, o Cristo, ele teve uma ocasião que ele estava lá na casa de Zebedeu, e um filho de Zebedeu veio falar para ele, mas eu queria ser grande perante os outros, servindo. Aí o Cristo falou para ele, se queres ser grande, procura ser um grande servidor. Isso aí está lá no Mateus capítulo 20. Então quer dizer, para a gente, quem quiser ser grande, tem que ser o quê? Um grande servidor. Tá? Igual ao exemplo do Cristo. O Cristo, ele serviu, ele deu exemplo disso. Tá? E a pessoa de inteligência, ela tem que procurar o quê? Servir também. Servir e o quê? E dar exemplo, que é muito melhor do que ficar no blá 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 também. Tá certo? Então a gente vê, por exemplo, pessoas que reencarnam com uma dificuldade cognitiva. Pessoas às vezes têm um retardamento mental, às vezes tem uma doença mental que não consegue o quê? Expandir aquela inteligência dele. Aí muita gente acha, não, mas isso aí é um espírito primitivo que encarnou. Não tem nada disso, gente. Tá? Geralmente essas pessoas que têm problema cognitivo, de retardamento, uma doença mental, uma lesão cerebral que dificulta a pessoa expressar a inteligência dela, são pessoas que no passado o quê? Utilizaram a inteligência para o mal. Igual a gente vê muita gente aí usando para o mal a inteligência. Estão aí nas posições políticas, estão nas universidades, entendeu? E não utilizam aquilo para o bem. Usam para quê? Para proveito próprio, para tirar vantagem. Tá certo? Então, quer dizer, essas pessoas, naturalmente, numa existência posterior a essa, vão ter o quê? Que amargar, igual fala aqui, ó, no Evangelho. Vão passar por sérias dificuldades cognitivas. Então, quer dizer, está tudo certo nesse planeta, a gente vê, as pessoas não podem ficar lamentando, tá?
mas coitado do fulano, não consegue estudar, nisso e aquilo. Quer dizer, aquilo ali não quer dizer que essa pessoa, ela utilizou mal a inteligência, que é um instrumento do Pai maior, tá? E que gera uma responsabilidade muito grande, gente, muito grande. É igual a gente, eu, por exemplo, tá aqui, nós estamos fazendo palestra, quer dizer, parece que a gente sabe mais do que os outros, mas não é, gente. Nós estamos aqui o quê? Procurando servir o Cristo. E da mesma forma que vocês estão escutando, a gente também está escutando aquilo que a gente está falando. E a gente procura o quê? Procura o quê? Praticar aquilo que a gente fala. Porque senão a gente vai passar para o plano espiritual e a hora que chegar lá nós vamos ter o quê? Uma decepção. Porque eles vão falar, ó, você falou muito lá e não fez nada. Tá certo? E isso aí o André Luiz nos dá exemplo nos livros dele. Inclusive o próprio André Luiz mostra isso. Tá? Ele era um homem inteligente, era um homem de ciência. E quando chegou lá teve que limpar o chão dos hospitais. Por quê? Para poder o quê? Desenvolver a humildade e a simplicidade. E aprender que a missão do sujeito aqui na Terra é servir. E não se servir da inteligência. Igual muita gente faz. Tá certo? Se alguém tiver alguma coisa para falar, hoje nós temos tempo. Se não, passar para o...